Usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como Bom dia, preciosas, como vocês estão? Estão bem? Iniciando então mais um final de semana abençoado na presença do nosso Deus, depois de uma semana corrida, mas abençoada pelo Senhor. Hoje um dia abençoado lá fora, ensolarado, fresquinho. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmã que está aqui neste grupo, de cada amiga e também por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Amadas, o Senhor colocou uma palavra no meu coração que tem falado muito comigo. Este louvor fala: sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Ontem nós tivemos a oportunidade de ouvir uma ministração sobre o coração, sobre ele, nós não deixarmos ele se contaminar, porque é dele que saem as virtudes para a vida. E nessa manhã o Senhor falava comigo sobre como a gente não avança por alguns motivos. Saiba, minha amada, que tem coisas que você quer que mude na sua vida, que tem portas que você quer que se abra, que tem situações que você quer ser usada, que tem caminhos que o Senhor quer que tu trilhe e que muitas vezes tu não consegue por essa palavra que eu vou manifestar nessa manhã. Muitas vezes nós nos damos conta do porquê que as nossas vidas não mudam. A maioria das vezes é por nós mesmos. O Senhor, Ele tem um plano com a tua vida, Ele quer mudar a tua história, mas é necessário tu mudar a tua conduta da forma que tu vive. A Bíblia diz que existe um tempo para todas as coisas embaixo do céu. E esse tempo é determinado pela forma como nós nos comportamos. Existe o tempo do Senhor, mas a forma como eu me manifesto, a forma como eu me posiciono diante da vida, muda toda a história. E o Senhor me trouxe uma palavra nessa manhã sobre o poder da língua. A língua, ela tem poder para abençoar, mas também para destruir. A Bíblia diz em Mateus 12:34 que a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no seu coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca. Isso está em Mateus 15, 11 e 12. Porque o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Em Provérbios 13:3, a palavra do Senhor diz que aquele que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Ainda em Provérbios 18:20, a palavra do Senhor nos diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Mas eu quero ler com vocês em Tiago 3, capítulo 3, Tiago, capítulo 3, verso 5 em diante, que nos diz assim a palavra do Senhor. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo,
como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Meu Deus! De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas boas obras e mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Meu Deus, que palavra é essa? Amadas, eu quero trazer uma breve reflexão daquilo que o Senhor colocou no meu coração sobre o poder da língua. E eu quero nessa manhã ser bem direta. Como que tu está manifestando a palavra? O que tu tem falado à tua família? O que tu tem falado aos teus filhos? O que tu tem conversado com teu esposo quando ninguém vê? O que tu tem dentro do teu coração, porque a palavra diz que a boca manifesta o que o coração está cheio. A palavra também diz que não é o que entra pela boca que contamina a tua alma, é o que sai. O que tu tem falado para os teus familiares? Qual é o mal que tu tem disseminado quando tu não controla a tua língua? Quando tu usa ela afiadamente para atingir com o objetivo de machucar? Porque, amadas, nós temos o poder sobre o nosso corpo, sobre a nossa fala. Se eu tenho a intenção de machucar, eu já estou sendo usada pelo maligno. E a Bíblia diz que não pode da mesma fonte jorrar duas águas, não pode da mesma boca sair palavras de bênção e maldição, porque assim não provê aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Tu quer ser usada de uma maneira extraordinária, controle a tua língua, controla o que sai pela tua boca. Tu quer que a tua família seja abençoada, controla o que tu diz. Tu quer que teu marido seja um homem bem-sucedido, manifesta a palavra de poder e de bênção sobre a vida dele. Porque muitas vezes nós nos sentimos refém e vítima de várias situações. O porquê isso está acontecendo, por que essa porta está se fechando, por que arrumou uma guerra lá em casa, por que toda vez é uma luta para mim organizar alguma coisa, por que as coisas acontecem da forma como acontecem, mas a maioria das vezes acontece porque nós não refreamos a nossa língua, a gente não fala coisas para abençoar, pelo contrário, nós amaldiçoamos, depois a gente não sabe o porquê que as questões espirituais vêm de encontro com nós. Porque muitas vezes nós damos legalidade para o maligno através daquilo que nós falamos, daquilo que nós manifestamos, daquilo que nós dizemos, porque de tanto nós falarmos naquela coisa negativa ou manifestarmos palavras negativas, não vai dar certo, eu não consigo, não é assim, essa criança é uma peste, o meu marido não é abençoado, essa porta não vai abrir, ai, tudo tá uma droga, por que só comigo, por que isso, por que aquilo? Toda vez que você manifesta palavras negativas e não de bênção e não de construção, você está dando legalidade para o mal. Toda vez que você manifesta a sua palavra para ferir alguém e você não controla, você não pede perdão, você não vai ter com aquele irmão, tu destrói uma alma.
Toda vez que você deixa ser tomada pela ira, pelo ódio e fala sem pensar, você produz para a sua alma mesmo maldição. Porque primeiramente é alcançado a ti e depois aos demais que estão ao teu redor. Toda vez que nós não temos misericórdia, toda vez que nós não tratamos com amor, toda vez que nós não somos tratáveis com aqueles que estão ao nosso redor, nós atraímos maldição para a nossa própria alma. E aí depois a gente não sabe o porquê que nós estamos envolvidas com tantas coisas. Depois nós estamos somatizando tantas situações de dor, de desconfiança, de tristeza, de lágrima. Mas por quê? Porque nós não evitamos anteriormente, nós não pensamos antes de falar, nós agimos com a nossa emoção, nós agimos, com aquela parte carnal que tem dentro do nosso ser, e isso produz tudo que é tipo de maldição, como a palavra do Senhor diz em Tiago, que a sabedoria que vem do alto, ela faz com que a gente tenha primeiramente, ela é pura, ela é pacífica. Tu não está sendo uma mulher pacífica, não é sabedoria que vem do alto, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que vem do alto. Mas as outras questões que nos envolvem, que nós nos envolvemos, que nós erramos, que nós acabamos perdendo a sabedoria, ela causa o quê? Ela não traz mansidão, ela traz inveja, sentimento contencioso. E aí nós vamos começando a falar coisas que são inverdades. E a língua, ela é esse mal, que ela tem o poder, de produzir coisas boas ou negativas. Mas que nessa manhã, em nome de Jesus, entenda, se a tua vida muitas vezes não está dando certo, se muitas coisas não estão acontecendo como que tu deveria acontecer, se muitas vezes tu tem se sentido sobrecarregada, se muitas vezes tu tem sentido que as coisas não têm andado para ti, verifica como está a tua palavra. Porque a Bíblia também diz que em parte falamos, em parte profetizamos. O que tu tem profetizado? Ah, mas dentro da minha casa eu sou uma benção. Ah, dentro da igreja eu sou uma benção. Tá, e como é o trato com as pessoas? Como que tu tem agido no teu íntimo? Porque é ali que tu tá dando legalidade para tua alma ser atingida, para Satanás entrar, para acontecer todo tipo de conflito. Entenda, o inimigo ele só age quando nós damos espaço. Então, muitas vezes, nós não estamos tendo êxito e sucesso na nossa caminhada, porque nós mesmos tendo manifestado coisas sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre aquelas pessoas que convivem conosco, sobre a comunidade onde nós estamos inseridos, nós temos deixado a nossa língua manifestar aquilo que está cheio no nosso coração, ou pela razão, pela emoção de querer ter razão. Mas que nessa manhã o Espírito Santo te encontre e que você peça perdão para Deus como tu tem agido até aqui e que você mude essa rota e tu vai ver como as coisas vão mudar na tua vida. Como tu será uma mulher mais feliz, uma mulher mais produtiva, uma mulher mais contente, uma mulher que vai poder ser usada como instrumento de Deus, porque como a Bíblia mesmo diz, não é possível de uma mesma fonte sair a água doce e água amarga, água salgada. Então que nessa manhã tu faça essa introspecção, é momento de nós olharmos para dentro e verificar o que nós estamos produzindo, o que nós estamos falando, quais são os conflitos que nós estamos trazendo, que depois nós nos sentimos vítima da situação, mas foi a nossa própria boca que produziu o conflito. Mas que nessa manhã, em nome de Jesus, tu peça perdão para Deus e tu possa ter novamente com o Senhor, uma intimidade, para que o Senhor venha purificar o teu coração, a tua vida, todo o teu ser, e para que você comece a produzir palavras de bênção, porque daí ao teu derredor, você será uma fonte de água viva a jorrar, onde o Senhor vai poder te usar como manancial na vida das pessoas. Não é possível, amadas, da mesma fonte, sair bênção e maldição. Ou nós vamos produzir maldição ou nós vamos produzir bênção. Então nós temos que ter o controle sobre a nossa língua.
mas que nessa manhã o Senhor te ajude. E se você feriu alguém, peça perdão. Se você agiu de alguma forma que te trouxe maldição, reconhece isso diante de Deus e peça ajuda. Porque talvez seja aí o lugar onde tu precisa melhorar para que a rota da tua vida, para que a chave da tua vida venha a produzir aquilo que o Senhor quer. E aí a tua vida será uma bênção e não uma maldição. Reflita nessa manhã por amor à tua alma e entenda que o Senhor quer te usar, mas você tem que controlar o órgão mais precioso do teu ser que pode te levar a bênçãos ou a maldição, que é a tua língua. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor ele tem poder para mudar. Receba essa palavra nesta manhã que eu tenho certeza que vai falar com alguém, que você possa ser um manancial a jorrar através da palavra manifestada, abençoando pessoas, trazendo pessoas para perto, lembrando que nós não estamos neste mundo para ferir, mas para amar, para ajudar, para cuidar. Não importa que seja perto, não importa que seja longe, mas que você reconheça, se alinhe novamente ao Senhor e repreenda a legalidade que o Satanás tem sobre a sua boca, para que você possa ser uma fonte a jorrar. Que Deus abençoe poderosamente o teu final de semana. Que Deus abençoe poderosamente o teu dia. Receba essa palavra em nome de Jesus.